agradeço ao Júlio, aos organizadores, né, do evento, aos patrocinadores, ao público presente, ao público que nos assiste. Eu vou abordar essa questão da educação e dos direitos humanos através de uma perspectiva da antropologia, o que implica metodologicamente em dizer que eu vou estar fundado em dados etnográficos, quer dizer, dados que foram colhidos no campo, considerando todos os pontos de vista sobre a questão dos atores envolvidos, e também que é uma perspectiva comparativa, isso é uma perspectiva que procura comparar, mas comparar não por semelhança, mas por contraste, os diferentes fenômenos e questões que são construídos pelo conhecimento antropológico. Essa perspectiva comparativa tem se estendido e tem frutificado, né? Nós hoje somos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, dentre os 126 institutos que existem no Brasil, os 11 de Ciências Humanas e os 2 na área de segurança pública, sendo que um é na USP e o outro aqui tem sede na UF. E é o único instituto que é a UF, Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem sede na UF. E esse instituto é um instituto muito interessante, porque além das pesquisas que evidentemente são obrigatórias, essa política pública de ciência e tecnologia pretende fazer a difusão da ciência, quer dizer, pretende tornar a ciência não só conhecida, mas também utilizável, e no nosso caso, através de criação de tecnologias sociais apropriadas às transformações que o nosso mundo e a nossa sociedade pretende fazer. Essa questão dos direitos humanos, né, que é uma questão bastante candente aqui no Brasil, ela, para os antropólogos, ela apresenta certamente uma tensão, né? A tensão entre nós temos uma humanidade genérica, né, biológica, que é uma espécie única, e, ao mesmo tempo, uma diversidade cultural que implica, né, diversidade jurídica, política, social, de valores, né, e de concepções de estruturação do seu governo, etc., extremamente distintas, né? Então, essa tensão, né, eu hoje vou explorar através da crítica a essas ideias de igualdade que o mundo ocidental tem e que implica, de um lado, perceber a igualdade como uma igualdade substantiva entre os semelhantes e, por outro lado, conceber a igualdade como uma coisa formal entre aqueles que são diferentes. Num caso, eu tenho uma igualdade de substância, no outro caso, eu tenho uma igualdade formal, uma igualdade de direitos. Para construir essa explicação, né, eu tenho utilizado uma forma geométrica de pensar como é que esses modelos para a sociedade, que são os modelos jurídicos, têm se desempenhado nesse mundo ocidental contemporâneo, né? Por um lado, eu digo que existe um formato, que é um formato do paralelepípedo, e esse paralelepípedo se distingue fundamentalmente por ser composto de átomos individuais que estão em conflito, porque todos eles são diferentes entre si, e, portanto, eles se opõem, e, ao mesmo tempo, esses átomos têm que se acordar, têm que se negociar as regras dessa sociedade. E esse formato paralelepípedo implica uma naturalização da igualdade. Por quê? Porque eu digo que a base do paralelepípedo é igual ao topo do paralelepípedo. Então, todo mundo que está embaixo, pelo modelo, poderia estar em cima, né? Então, é uma naturalização das trajetórias individuais. E a desigualdade nesse paralelepípedo aparece como a desigualdade de trajetórias individuais, e não como um defeito ou uma propriedade, se quiserem, do paralelepípedo. As regras nesse paralelepípedo são todas consensuais, são literais, são conhecidas de todos, são fundamentalmente aplicadas da maneira uniforme a todas as pessoas e são locais, quer dizer, dizem respeito ao universo a que elas se destinam. Essa característica dá ao conhecimento das regras um poder normalizador, quer dizer, eu quero conhecer a regra para saber como eu posso me defender das suas violações. Então, conhecer, né, o conhecimento, o saber adquirido, ele serve não só para normalizar o indivíduo, mas também para protegê-lo das violações a essas regras que são estabelecidas.
E isso implica uma coisa importantíssima, que é o meu ponto principal aqui, que é que o conhecimento, ele só é válido quando ele é possível de ser transparentemente produzido na sociedade. O conhecimento que é sigiloso, que é particularizadamente apropriado, ele não não é valor em público, ele não pode ser usado em público, não tem legitimidade em público. Ele existe, mas não pode ser usado em público. Só pode ser usado em público conhecimento que é produzido de forma transparente. A igualdade nesse modelo, ela é maior que a liberdade, porque a liberdade das pessoas está submetida à igualdade de outrem. Na pirâmide eu tenho uma estrutura inteiramente diferente, porque a base é maior do que o topo, e eu vejo logo que nem todo mundo que está em cima chega embaixo. A pirâmide também ela é constituída de segmentos, esses segmentos são desiguais, e por isso mesmo, porque são desiguais e são segmentos, tem que haver harmonia e complementaridade entre eles. Administrar essa pirâmide, por exemplo, é então tratar os conflitos entre esses segmentos desiguais de maneira adequada. E para isso eu preciso de alguma coisa externa aos segmentos para poder fazer esse juízo. O que acontece então é que a igualdade nessa pirâmide é igual à semelhança interna dos segmentos e a diferença implica desigualdade. Esses segmentos são desiguais e complementares. As regras dessa pirâmide são gerais, mas para que se apliquem com justiça, têm que ser interpretadas por um saber externo a elas, um saber que é apropriado particularizadamente por quem está no vértice da pirâmide. É ele que sabe administrar essa pirâmide. Portanto, há uma identificação entre saber particularizado e poder. Quer dizer, quem sabe mais, pode mais, e sabe aquilo que os outros não sabem. Enquanto que no paralelepípedo eu tenho mérito porque eu sei melhor aquilo que todos sabem. E nesse caso eu tenho poder porque eu sei aquilo que os outros não sabem. A obediência é uma coisa negativa, não é isso? E a liberdade, não é isso? Ela é externa, ela é controlada externamente. Quer dizer, não é um controle interno da liberdade, mas um controle externo da liberdade, dado por essas circunstâncias eventuais de controle social. Quais são os reflexos na educação nesse paralelepípedo, né, e nessa pirâmide? O paralelepípedo implica que eu tenho que apresentar as minhas razões à sociedade nos meus conflitos, não só nos meus conflitos intelectuais, mas nos meus conflitos cívicos, nos meus conflitos de civilidade. Eu tenho que apresentar esses argumentos com autoridade, com transparência, explicar como eu os obtive e, portanto, produzir em público, né, um conhecimento que seja acessível a todos, para que essas pessoas possam julgar esses argumentos de uma maneira adequada e colocá-los e confrontá-los com outros que também são produzidos de maneira adequada, para que se responsabilize a autoria, não se viabilize, não se, vamos dizer, intronize as mentiras, né? E que se possa, então, chegar a um consenso sobre o que aconteceu. O conhecimento, nesse sistema, é produzido através de consensos provisórios, como é a forma de produzir conhecimento da ciência, que é diferentemente da forma de produzir conhecimento da religião e em outros modos de vida da sociedade. Na pirâmide acontece o oposto. A forma de produção do conhecimento é contraditória, porque as pessoas têm versões diferenciadas, obrigatoriamente discordantes, e é uma terceira figura com poder, porque tem um saber particularizado que vai decidir a questão. Então, trata-se de um sistema em que o argumento de autoridade, e não a autoridade do argumento, é valorizado. O Brasil encontra-se engastalhado desses dois modelos jurídicos contemporâneos. Eles não foram superados. A nossa Constituição explica que todos são iguais perante a lei, mas hoje mesmo nós temos um exemplo lá no Supremo Tribunal Federal, no famoso julgamento que está acontecendo lá, de pessoas que têm um foro privilegiado. Hoje mesmo eu li no jornal que houve uma discussão, né, sobre deslocar algumas pessoas de um lugar e deixar as outras lá, e antigamente eles pediram para ir para lá, ou seja, há uma série de privilégios com esses cidadãos que, praticando os mesmos atos, obtêm tratamento judiciário diferente. Então o Brasil está sempre nessa ambiguidade, né, entre o modelo do paralelepípedo e o modelo da pirâmide. E aparentemente não há uma consciência explícita disso, né? Nós tivemos o Império,
que desigualou juridicamente os brasileiros, quando nós vivemos o Estado-nação. Depois nós tivemos a escravidão, né, que transformou algumas pessoas em sujeitos de direito civil e todas em sujeitos de direito criminal. E na República, né, nós temos a famosa frase de Rui Barbosa, que a regra da igualdade é tratar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desiguala. Ou seja, a regra da igualdade implica uma desigualdade que ele diz que é natural na sociedade. Ora, além disso, nós temos um sistema judiciário em que informações, conhecimento sigiloso e obtido por escrito e com fé pública pode ser usado em público. É o caso, por exemplo, da nossa instituição do inquérito policial, que é o que vamos dizer, a forma mais comum como se julgam pessoas que transgridem a lei no Brasil. O desafio da educação, então, né, na minha opinião, é construir-se vinculada a uma política pública de direitos humanos fundados na diversidade cultural e social. Em nosso ambiente jurídico, político, social e cultural, como construir e implementar processos educacionais voltados para disseminar de maneira universal e uniforme o aprendizado da construção do conhecimento de forma transparente, proporcionando a todos acesso uniforme às oportunidades para que esse conhecimento não se torne uma forma de opressão, mas possa ser efetivamente usado com justiça no mercado do mérito. Muito obrigado.